E aí, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a mais um Plenicast, o podcast da Plenitude. É uma alegria estar aqui com vocês. Nós estamos aqui toda semana sentados aqui nessa mesa, produzindo conteúdos, falando de coisas de Deus, coisas da Bíblia, e tem sido uma bênção. Esse conteúdo tem chegado a muitas pessoas, graças a Deus tem tido um bom alcance, mas nós continuamos contando com a sua ajuda que nos assiste. Muitas pessoas assistem, mas não curtem os vídeos, então o YouTube não entrega como deveria entregar. Então eu queria te pedir uma ajuda, como meu irmão, minha irmã em Cristo. Curte aí esse vídeo, compartilha, manda aí para a galera que você conhece, porque eu tenho certeza que o conteúdo será muito edificante e vai abençoar a vida de pessoas. Nós temos uma meta, nós queremos colocar aqui, André, vou apresentar o André daqui a pouco, mas nós queremos colocar uma plaquinha do YouTube aqui de 100 mil, nós estamos chegando lá já. E eu conto com você para isso. É você se inscrevendo aí no nosso canal, não custa nada e você vai nos ajudar muito, tá bom? Apresentar o meu irmão que está aqui do meu lado, o Hugo Scremin, a gente que sempre apresenta aqui os podcasts juntos. Eu sou o Diogo Scremin e hoje nós temos um convidado muito especial aqui. E antes de passar a palavra para ele, eu vou apresentá-lo aqui para você conhecê-lo. André Daniel Henk, casado com Eliana Green, pai de 2 filhos, o Lucas e Daniel, um de 6 e um de 10, é isso, né? 4 e outro de 10. 4 e outro de 10. Bacharel em desenho industrial. Esse homem tem diversas atribuições. Licenciado em História. Ele é mestre em Teologia, agora é doutor em Teologia também. Escritor, autor dos livros Nós e a Bíblia, Aqueles da Bíblia, Os Outros da Bíblia e o Atlas Bíblico Ilustrado, que logo vai sair também. A gente vai ter que trazer o André aqui para outro podcast. Vamos vir com certeza. André, seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui. Obrigado, prazer é meu. Bom, precisamos agradecer também, né? Sim, Thomas Nelson, sim. foi a Thomas Nelson que fez a ponte, né? Thomas Obrigado, Nelson Thomas pela Nelson. ponte. O Bibo também, que quando esteve aqui te indicou, falou, traz o André, que o André é fera, vocês vão gostar pra caramba de conversar com ele. Falava com o Bibo ontem, falei, Bibo, amanhã o André vai estar aqui. Gente boa demais, hein? Tu é o passarinho que contou pra ele, então. Pessoal, o passarinho me contou que vai lá na Plenitude. André, vocês vão gostar dele. André é gente boa demais. E nós vamos falar sobre a história de Israel, que é baseada no seu livro Aqueles da Bíblia, que ontem eu usei ele para preparar o podcast, é muito legal. Depois nós vamos indicar, você vai fazer um merchan dos seus livros aqui. Mas acho que a pergunta que todo mundo, quando pega o seu livro, olha para a capa dele e vê esse nome Aqueles da Bíblia, acho que se perguntam, quem são aqueles da Bíblia? E quem são aqueles da Bíblia? Então, cara, é basicamente o povo de Israel da Antiguidade. Esse título, inclusive, quem deu a ideia dele foi o Bibo, né? Porque ele era uma sequência, não exatamente sequência, mas ele dialoga com os outros da Bíblia, que é o primeiro livro que eu lancei pela Thomas Nelson, que deu muito certo, né? E o Aqueles da Bíblia foi uma espécie de convite, na verdade, da Thomas Nelson para eu escrever um segundo livro, né? Eu não tinha intenção de escrever essa obra. Então, como os outros da Bíblia deu muito certo, né? É muito certo em sentido de ser um livro muito bom e que vendeu bem, né? Então, Sim. A gente sabe que é isso que vai motivar um segundo livro para a editora. Então, eles me pediram um segundo livro e eu não vi muito sentido em fazer outros 2 ou, sei lá, achar mais povos da antiguidade para falar na relação com Israel, porque fica algo muito forçado. Então, eu pensei assim, não, eu vou espelhar, então, os outros da Bíblia, porque os outros, a ideia era essa, né? Então eu tenho o povo de Israel da Bíblia e os outros é os que circulam ao redor. Então agora eu vou contar como é que Israel se forma no meio desses outros povos, como é que surge esse país ou esse povo chamado de Israel no meio dessas nações da antiguidade e como isso vai aparecer manifesto nas páginas da Bíblia. André, a Bíblia no Antigo Testamento, ela é a história de Israel como nação e povo de Deus. Ela é a principal fonte histórica do povo hebreu. Então, aí temos uma discussão séria acontecendo na historiografia em relação à Bíblia como fonte histórica. De fato, ela é o grande documento que nós temos da antiguidade sobre esse povo, né? Principalmente no que se refere à época mais antiga, hein? Nós estamos falando antes da monarquia e até o início da monarquia ali de Davi e Salomão. Hoje a gente tem muito trabalho arqueológico também entrando junto com a pesquisa, com o texto, o que a Bíblia nos apresenta enquanto história de Israel. Por que eu digo que há uma discussão com a historiografia sobre isso?
Porque a Bíblia ela é um texto escrito tardiamente, ou seja, ela foi escrita depois dos eventos que ela narra. É diferente de você encontrar uma estela da antiguidade, por exemplo, que não é uma moça chamada Estela, mas é uma pedra, né? Onde você narra algum feito, alguma coisa, né, acontecida, porque a estela é um monumento construído pelo próprio rei no exato momento em que ele venceu uma batalha, venceu uma guerra, ou conquistou um país, ou coisa assim. Então lá tem esses dados escritos naquele momento por aquele rei. A Bíblia ela não é como uma estela, ela é um documento de um povo que reuniu as suas tradições, e talvez até documentos mais antigos, olhou para o passado e escreveu sobre esse passado. Então, é nesse sentido que ela é uma fonte histórica. É uma fonte que daí é analisada sobre duas perspectivas, basicamente. A primeira perspectiva é a própria história do que aconteceu lá no passado. Então, eu investigo na Bíblia o que aconteceu naquele momento que formou esse povo e todas as peculiaridades dele. A segunda questão é o quê? É a história de quem escreveu aquela história. Sim. Então, é a história da redação. E aí depois nós podemos falar até de uma terceira história, que é o quê? É como vai se compreendendo essa história do passado a partir dessas questões, né, de como um povo olha para o passado e pensa sobre si mesmo. Por isso que a Bíblia ela se enquadra muito melhor na categoria do testemunho do passado, Sim. do que propriamente de uma historiografia do passado. Porque para contar uma historiografia tem que ser muito bem detalhado aquilo que está sendo contado, né? E por vezes é feito a Bíblia usa, talvez os escritores usam um resumo para contar histórias, né? Eu não diria tanto que é apenas na questão do detalhamento, também é isso, mas é na intencionalidade do texto. O que se pretende contar do passado. Então, a Bíblia, eu digo isso no livro Aqueles, e eu falo isso muito também no Nós e a Bíblia. Né? Porque o livro Nós e a Bíblia ele vai ter uma pegada já que entra na hermenêutica filosófica, e como nós percebemos o tempo, como nós percebemos a nós mesmos, como nós narramos a nossa vida e tal. E a Bíblia é uma narrativa sobre esse passado que tem uma intencionalidade muito forte. E o que marca a intencionalidade da Bíblia, e aí é que é vamos dizer, a questão no qual o historiador, principalmente o não religioso, ele se pega, é que a intencionalidade dela é religiosa. Sim. Então, alguns vão dizer assim, poxa vida, a Bíblia... o problema da Bíblia é que ela é ideológica, e a gente fica meio nervoso, assim, como assim é ideológica? Eu li isso, no livro. Como assim é ideológica? Sim, ela é ideológica, profundamente ideológica, ela tem uma posição, ela está posicionada ao lado de alguma coisa, e critica todo o seu passado a partir desta coisa sobre a qual ela está posicionada. E o que é essa posição dela? É a posição do culto de Yahvé. Sim. Então, todo o seu passado é analisado na perspectiva do quê? Do julgamento dos olhos de Deus. Né? Então, dentro de uma perspectiva muito específica, que é deste culto de Yahvé formado lá em Jerusalém. Que, obviamente, tem que já deixar bem claro, eu creio que este é o culto verdadeiro e adoro isso. Precisamente este Deus manifesta na pessoa de Jesus Cristo. O pessoal já começa a comentar, os caras estão criticando a Bíblia. Sempre rola esse estresse, olha esses liberal do Bibotal. Entende? Então, ela é de fato, e isso não é algo que deve nos causar assombro, porque, a rigor, todo o texto tem uma posição. Todo autor ele deve se posicionar sobre algo, ele se posiciona sobre algo. Então, a Bíblia tem uma seleção de fatos do passado e um julgamento sobre esses fatos do passado. Então, é por isso que a gente pega obras da Bíblia que são escritas muito tempo depois e eles apresentam esse passado dizendo, olha, isso aconteceu conosco, ou seja, nós fomos para o exílio, Israel Norte foi destruído e tal, porque nós desobedecemos a Deus, os seus mandamentos, abandonamos o seu culto, caímos em idolatria e tal e tal. Isso é uma posição ideológica. É claro que as pessoas confundem hoje ideologia, é porque é político. Não, a questão não é. Porque a gente vive um momento muito polarizado aqui, né? Então as pessoas... Então ele parte de um princípio sobre o qual ele analisa a si mesmo e julga o passado. Né? E julga as pessoas que viveram no passado e tomaram suas decisões naquele momento. Entende? Então a gente não precisa ter medo assim quando aparece lá no History Channel.
que The History não tem nada, né? Mas aparece alguma crítica assim, né? Porque a Bíblia ela seleciona, ela é parcial. Ela é, claro que ela é. É evidente, isso não deve nos assustar. Ela conta uma história pelo prisma dos olhos de um homem que escreveu, mas também do relacionamento com Deus, né? Então é fundamentalmente. Um relacionamento teocrático, né? Exato. O único sujeito da Bíblia é Deus. Né? Os outros todos são personagens secundários que estão debaixo, né, do olhar perscrutador deste Deus que avalia todos. Né? Então, um Moisés ele tem uma relevância por quê? Por causa da sua relação com a lei dada por Deus. Né? Qualquer personagem da Bíblia ele só tem relevância em função de Deus. Sim. Então, ele não tem relevância nenhuma se ele não tiver uma relação com esse Deus, né? Que é o sujeito da Bíblia. Por isso que ela, como obra de literatura, ela é uma literatura fundamentalmente teológica, porque a reflexão dela é teológica. A explicação do mundo é teológica. Toda ela funciona assim. E aí que fica o problema com uma historiografia que justamente dessacralizou o mundo. Sim. Porque como é que eu vou avaliar o mundo a partir de uma perspectiva teológica? Exato. Entende? Então, isso fica muito claro quando você analisa a maneira como a Bíblia trata os reis de Israel e Judá. Os reis do norte, especialmente, da dinastia Onrida ali, de Onri, depois e principalmente Acabe, são justamente os reis que se envolvem ali nas maracutaias com os profetas Elias e Eliseu. E eles são extremamente criticados pela Bíblia como os piores reis do norte, que trouxeram o baalismo, aquela coisa toda. Eu estou lendo Reis, então tá bem, tudo que você está falando tá bem fresquinho na minha cabeça. Então, o que acontece? Quando você lê as páginas de Reis, é Game of Thrones aquilo. É o horror dos horrores, né? Você vê coisas ali que são de pasmar, assim, né? Este povo de Deus fez isso. E o texto bíblico é muito claro sobre o julgamento ao qual esses reis estão. Se você vai para a história e análise de quem é Acabe e o que é a dinastia Onrida, é simplesmente a dinastia mais rica que Israel e todo o território, todo esse povo de Israel e Judá já viram. São muito ricos e muito poderosos. Né? Então, são citados pelos assírios. A casa de Onre é citada pela Assíria. O rei Acabe é citado nos anais assírios. Quer dizer, ele está entre os grandões da antiguidade. Mas a Bíblia relega ele o quê? Ele é o malfadado Acabe casado com a malfadada Jezabel. Sim. Então, a perspectiva é diferente. Quando vai para os reis do sul, existe uma crítica severa a Manassés pela idolatria dele. Quando você vai para a história pela análise do que a arqueologia encontrou e tudo mais, você descobre que o Manassés é o mais rico e o mais poderoso de todos os reis de Judá, que reinou durante 55 anos. Foi um reinado longo. Né? E então, o que acontece? Se fosse um jornalista dessa época, analisando o comportamento e a vida dos reis, por exemplo, Ezequias e Manassés, para pegar dois extremos que a Bíblia nos apresenta. O Ezequias, ele é visto como o rei, pela Bíblia, né, como o rei, ótimo rei, reformador, que reconduziu Judá ao culto de Yahvé. E o Manassés, os dois estão separados de uma geração, né? São pai e filho ali. E o Manassés é o perverso Manassés, que levou a maior perdição de todas. Se um jornalista analisar como os dois agiram em termos de governo, ele vai dizer o quê? Olha, o Manassés ele se aliou à Assíria, entrou na rota de comércio internacional, ligando a região da produção do cobre, lá do sul, perto do Sinai, ali do Golfo de Aqaba. E ele ligou, então, com a Síria nisso aqui, estabeleceu Jerusalém como rota comercial, que não era até então. Jerusalém está fora das rotas comerciais. Sim. Então, bota Jerusalém nessa rota comercial. Enriquece o reino. Tem como aliado a poderosa Síria, diz, olha só, que maravilha, está fazendo. Né, o PIB subiu, está todo mundo bem, né, a galera está feliz. A galera está feliz, tá etc. Feliz, tá entrando relação internacional está legal. O Ezequias faz o quê? Ele rompe com a Síria. Rompe, não vou mais pagar o tributo, etc. E a Síria vem para cima e destroça 46 cidades de Judá, sobra Jerusalém. Aí tem o livramento maravilhoso de Jerusalém, que escapou, etc. E o texto bíblico faz o quê? Elogia Ezequias e critica o Manassés. Se é o jornalista, mas como é que você mistura religião com diplomacia internacional? Sim. Né?
o Estado tem que ser laico. Onde é que se viu um troço desses? E que ele vai dizer que o Ezequias é o pior dos reis, que destroçou com o reino e a prosperidade que estava às portas por uma associação com a Assíria. Então notem, né, como a maneira como secularmente se avalia um governo é totalmente diferente do que aquela que a Bíblia faz. Exato. É outra, né? Depende do prisma, né, que isso é observado. Dentro do livro de Reis, como eu tô lendo, tô em segundo Reis agora, e sempre no final da vida de um rei, vem lá, poxa, mas se você quer saber mais sobre a vida dele, está no relato dos registros dos reis de Israel. Isso provavelmente se perdeu dentro da história. Sim, não se tem mais nada disso. Até porque o que acontece? Existe toda uma discussão aí sobre em que momento nós temos escrita em hebraico, né? Então você tem assim Óstracos, que é uma escrita em barro, né? Então você tem lá vamos dizer, o vaso onde vai o barro, e as pessoas escrevem em cima no barro o conteúdo que tem dentro, etc. Então você tem algumas coisas desse tipo, né, que aparece com muita frequência em Israel e Judá ali no século 7 em diante, 7, 6 em diante, que é justamente a época já do final das monarquias. Você não tem muito pouco disso antes disso. E aí tem a discussão, olha, será que eles escreviam em papiro e não escreviam? O papiro não dura, né? Papiro se esfacela. Sim. Então o que você tem na antiguidade é quase nada de papiro e aí alguma coisa de pergaminho, mas o pergaminho é inventado no século II a.C. Então nós não temos assim prova material de que eles tenham uma escrita muito anterior a essa fase final da monarquia. Por isso existe muita discussão se Moisés escreveu ou não a Torá, se os profetas tinham textos escritos ou não, porque você não encontra no próprio texto bíblico, por exemplo, você encontra raramente menção a alguém escrevendo alguma coisa. Tem a menção do Moisés, sim, escrevendo a Torá. Aparece o Jeremias, mas Jeremias já é um profeta do final da época monárquica, então aparece ele escrevendo, né, dizendo, aliás, ditando para o Baruque, escrever, exato, e levar ao rei. O rei vai rasgando aquilo e queimando, né? Então, e um outro detalhe que eu acho mais interessante ainda é que, embora você eventualmente tenha, por exemplo, um Moisés escrevendo algo, você não encontra narrativas de pessoas lendo algo. Entende? Então, você vai encontrar a primeira vez menções aí, um livro achado, não sei o quê. O Josias já é final, uns 600 e poucos. Depois, um pouco antes, tem uma menção lá da reforma, acho que de Ezequias. Então, ele diz, olha, ele mandou os levitas ensinarem a lei ao povo, mas isso tudo é muito dúbio. Você não tem muito essa coisa de uma manualidade, de uma escrita entre o povo, né? Então, a gente sabe hoje, relativa certeza, de que a grande massa é analfabeta, não sabe ler. Se tem livros, são poucos, na mão de poucas pessoas. Sim. Porque isso já é uma realidade lá no primeiro século. Sim. Então, quanto mais para trás, é mais difícil ainda, né? Então, tudo isso está debaixo de uma grande discussão, né? Então, se fala muito da tradição oral, por exemplo. Eu ia falar sobre isso. Pode ter vindo por tradição oral e chega a dar um ponto que alguém conseguiu redigir isso. Então, geralmente, essas são as hipóteses mais trabalhadas, né? Então, mesmo os profetas, né? Quando você vê o texto do profeta, ele é poético. Então, toda a estrutura dela é poética. E o que isso significa? Que é muito mais fácil de decorar, porque você canta isso, você declama isso. Faz acróstico disso. Faz acróstico, vai trabalhando dessa maneira, e em dado momento essas tradições são fixadas. Porque o profeta mesmo, ele geralmente era contrário à monarquia e contrário ao templo. E era o lugar onde que tinha os escribas. Sim. Então, como é que isso vai se manter? Então, a gente percebe com certeza, né, que temos aí uma tradição popular muito grande sustentando essas coisas, né, em que em dado momento isso é compilado. Agora, quando e como, aí as discussões vão embora, todas baseadas muito em hipóteses, porque você não tem a prova material. Olha, aqui eu achei, né, um pergaminho, um rolo que é do século 6 a.C. Isso não existe. Os mais antigos que temos estão lá de Qumran. É isso que eu ia dizer sobre Qumran. Tem um pergaminho, algum pergaminho de Isaías também? Não tem algo? Um fragmento de Isaías, mas também faz parte desse grupo de Qumran aí que estão aí na faixa. Eu também posso às vezes estar falando besteira, né? Sim. Não é a minha área direta de pesquisa, sim, mas até onde eu conheço aí, século 1, no máximo 2 a.C. é o que esses documentos têm, né? André,
Nós podemos afirmar que a cronologia bíblica é exata? Nós podemos ter uma diferença aí de quantos anos? Eu até marquei que ontem, né? Ontem, no final de semana agora, foi comemorado, inclusive, o Ano Novo Judaico, né? Uhum. 5.783 anos. Aí vai de como você interpreta o texto bíblico. Eu tenho dificuldades com essa cronologia exata, né, porque simplesmente você não consegue casar os números exatos no que você tem de espaço. Assim. Se você pegar a soma dos reis de norte e sul, sobra anos ali no tempo que tu tem, porque alguma coisa ali não está batendo. Tem as questões da Bíblia também com números são complicadas, né? Porque os números quase sempre têm valor simbólico. Sim. Quase sempre não, muitas vezes. Então você às vezes não sabe diferenciar onde é simbólico e onde ele está apresentando algo literal. Entende? Então o fato de ter muitos reis que dizem governaram 2 anos e morreu. E geralmente intercalados, você tem um rei que governa bastante tempo, de repente um rei com 2 anos, de repente outro de tanto tempo, daí 2 anos. E geralmente o de 2 anos está sob julgamento de um... Geralmente o que está sob julgamento ali do rei anterior e dos próprios pecados, então talvez esse número 2 anos ele seja muito mais um marcador de, olha, ele governou pouco tempo, né? E logo foi destituído do que literalmente 2 anos. Mesma coisa o número 40. Pô, o número 40 é muito suspeito. Sim. Você pega os 3 reis mais antigos, todos governaram 40 anos. Muito provavelmente é o jeito do autor dizendo, olha, ele governou um tempão, não sei quanto que é. Mas é 40. Porque 40 é esse número mágico, né? 40 anos no deserto, 40 Sim. dias no deserto. Né? Ele representa um longo período de alguma coisa. A mesma coisa é o número de tribos, né? Porque são as 12 tribos de Israel. É um número mágico, 12 filhos de Israel, as 12 tribos. São 13, né? Porque tem a Levi a mais, as outras 12 têm território, Levi a mais, aí tem tribo que está dividida com território diferente. Quando você vai para as 12 portas lá de Jerusalém no Apocalipse, daí falta tribo, porque entrou José, saiu outra e cai fora, acho que é Gade, não me lembro qual, porque o que importa é o número 12. Não é a literalidade de quais são as tribos, porque não são estados confederados do Brasil, que você sabe hoje, eu nem sei quantos são mais. Eu estudei no tempo que era no 24, né? Acho que é 27. Então, agora é 27, os 3 territórios do norte viraram estado. Eu sou velho, cara. O pessoal não se liga. Eu estudei isso no 1º grau. Eu sou da época do 1º grau também. Então, olha aí. Então, essa questão numérica na Bíblia ela é muito complicada, né? E a gente não tem assim o dado exato de quando essas coisas aconteceram. Então, se estima quando Davi governou, se estima quando Salomão governou, mas você tem um primeiro número concreto na Bíblia para saber aconteceu em tal data, é a morte de Acabe, em 853 a.C. Porque esse você consegue casar com os anais assírios, a pesquisa que envolve os reis, as guerras e tudo mais, e é mencionada a batalha da qual Acabe participa e na qual ele morre. Então, ali você tem, primeiro, data concreta que eu posso dizer, olha, aqui nós temos um fato bíblico com data 853 a.C. Aí depois você vai ter outras datas. Jeú aparece lá entregando tributo ao rei da Síria, então você consegue situar o Jeú. Sim. Né? Aí 722 ou 21, a queda de Samaria. Sempre tem esses ou, porque você não sabe, às vezes, exatamente se o determinado calendário está contando a partir do início do ano ou do início do governo do camarada em qualquer mês do ano. Então essas coisas vão dando pequenas variações que nos complicam a cronologia bíblica e dentro de uma cronologia da antiguidade que também é complicada. Eu ia perguntar sobre isso. Isso é uma realidade do povo hebreu ou existiam outros, não sei se você sabe isso, mas existiam outros povos que conseguiam fazer uma historicidade melhor do seu... Então, aí varia. Existem os estudos dos assírios, os principais que se trabalha são os assírios e os egípcios, né? Então, eles têm cronologias muito elaboradas, né, e bastante completas. Geralmente se estabelece a cronologia da antiguidade a partir da comparação dos dados desses dois povos, que são muito antigos. Os egípcios, imagina, estão fazendo cronologia há muito tempo, e os próprios assírios. Então tem discussões aí que vão gerar variações, que às vezes podem chegar até uns 50 anos, assim,
É que foram grandes nações também, tiveram capacidade de produzir mais coisas. Claro, né? porque se você tem uma estrutura estatal muito poderosa, o que você faz? Você gera uma administração que tem que gerar. Geralmente é o quê? É contabilidade, entrada, saída. Esse livro que mais faz é isso, né? Pessoal. E escreve o que? Os feitos dos reis. Então, né? Os livros sobre dos heróis, e vai fixando alguma coisa, mas a grande parte é contabilidade. E aí você tem que ter uma classe de pessoas que são treinadas para escrever, ler e escrever, porque é um treinamento caro, um treinamento difícil, e que vão viver exclusivamente disso. Então você tem que ter um excedente produtivo, tem que ter um pessoal que trabalha para sustentar outros que não vão trabalhar, que vão aprender a ler e escrever, para fazer uma comunicação entre as elites, principalmente, né? As monarquias. Por isso que você olha no Antigo Testamento, você praticamente não encontra uma carta pessoal no Antigo Testamento. São cartas entre monarquias. Você vai encontrar lá, já no final da Era Monárquica, uma carta de Jeremias para os que estavam vivendo no Egito e outros na Babilônia. Então, ali você encontra a primeira vez uma carta, né? Porque não é comum uma carta na Antiguidade, porque a grande massa da população sequer sabe ler e escrever. Chega o Novo Testamento, é uma coisa comum. Né? Mas são cartas ainda que não é uma carta pessoal, né? Do André para o Diogo, né? O Diego. Diogo, desculpa. Ou para o Diogo, para o Hugo. Não, são cartas que vão para a comunidade. Então, Paulo escreve para uma igreja e vai ser lido na igreja. É o que acontece ali com o Apocalipse, por exemplo. Apocalipse 1, versículo 3 diz o que lá? Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem essa profecia. Ele está descrevendo exatamente o culto cristão. O camarada recebe a carta, lê em público ou abre o rolo, diz aí, sei lá o que for, lê em público e os outros apenas ouvem. Por quê? Porque não tem, né, o documento e porque provavelmente não sabem ler. Entra a questão da helenização também, né? Então a Grécia dá um empurrão para isso, né? Na questão cultural, né? Uhum, também. Ainda assim, nós estamos falando de uma grande massa que não sabe ler. Né? Então, esse é um... a gente se vê muito o Israel antigo como o povo do livro, mas é o povo que produziu o livro, com certeza. Agora, isso não quer dizer que o Israel inteiro era letrado. Sim. Não é assim. Não é assim que funciona. Esse é um processo mais lento, histórico, que vem ao longo do tempo. Né? E até porque não existia livro, isso aqui, né? Essa coisa de livro com lombada e fechada. Eram rolos. Rolos. O livro vai ser inventado no século II depois de Cristo, o códice ainda assim feito com pergaminho, que é couro. Sim. Então, imagina a grossura desse volume. Dificuldade para escrever também nisso. Né? Então, essa ideia de uma Bíblia, vamos ter uma Bíblia em cada... Não tem Bíblia, né, cara? Você não tem. Você tem um conjunto de livros considerados revelação de Deus, sagrados, que são fechados em dado momento lá na nossa era já. Mas não um livro, assim, o pessoal ter a Bíblia em casa. Isso não existe. Isso é uma coisa que vai ganhar corpo depois da reforma, né? E não apenas por causa da reforma, mas por causa de uma coisa chamada imprensa. Né? Exato. Barateia esse bagulho. Imagina, eu quero uma Bíblia, o que eu faço? Vou na tua casa e copio à mão uma Bíblia. Pronto. Agora não. Você imprime em papel. Rapidamente. Papel que veio da China ali no século X, XI, XII, não lembro qual. Que tornou esse livro volume mais fino e, de repente, chega na época da reforma, você tem condições de ter uma Bíblia completa com todos os livros. Mas, antes disso, isso não é uma realidade da igreja. De ninguém, na verdade. Sim. A gente teve no Paquistão, começo do ano, em abril, 50% das mulheres lá são analfabetas do país. 50%. É muita gente. Isso não significa, por exemplo, que serem analfabetos que as pessoas não dominem, por exemplo, mais de uma língua. Sim. Você pode ter analfabetos que falam 3, 4 línguas. Que é o caso deles. Falam 2, 3 dialetos, né? Que é o caso aí, por exemplo, provavelmente da Galileia no tempo de Cristo. Sim. Tem um bando de analfabeto que fala grego, fala aramaico. Hebraico. Escuta hebraico na sinagoga, quando o cara faz a leitura. Então, essa é uma realidade totalmente diferente da que a gente vive. Sim. Né? E aí, o que você tem aí? Que você falou que você tinha pergunta, manda bala. O povo hebreu sofreu exílio, né? Durante 430 anos foram escravos no Egito, cativeiro babilônico, cativeiro assírio, diáspora, holocausto. Como foi possível manter a identidade, língua e religião, mesmo após milhares de anos sendo reduzidos a nada?
Nada mais ou menos, né? Não, diminuiu muito, né? Este é o- Ficar um povo minúsculo, né? Esse é o grande... Claro, a gente pode explicar isso pela via do Espírito Santo, Sim. de que Deus, né, que é a explicação teológica da coisa. Deus julgou aquele povo e manteve um remanescente fiel, como os profetas disseram. E desse remanescente ele faz brotar uma árvore gigantesca, como os profetas falaram. Eu diria duas árvores. Temos aí o judaísmo e o cristianismo a partir dessa experiência do Israel da antiguidade. Mas uma das grandes questões, me parece, está justamente em como a identidade de um povo vai se formando. E a identidade ela é marcada justamente por quê? Pela sua relação com o outro. Então você estabelece quem você é a partir de como você enxerga o outro e se relaciona com ele, e como estabelece as diferenças dentro desse mundo, né? E o que marca essa diferença? O que marca a diferença de Israel está fundamentado, na minha opinião, na Torá. Né? E quem estabelece isso, quem vai dar o start nessa história, é quando Israel está deixando de existir na antiguidade, que é o Esdras. Então o Esdras ele dá um ímpeto, uma coisa nova que acontece a partir dali, que é o quê? Eles estão perdendo o templo, aliás, já perderam o templo, né? Esdras é depois, o retorno, tem a reconstrução do segundo templo ali e tal, mas ali ele estabelece o quê? O grande pilar deste povo vai se transferir do lugar geográfico para o livro, para a Torá. E por quê? Quando ele volta, ele é um sacerdote. Quando ele volta a Jerusalém, 80 anos depois da reconstrução do templo e tal, aliás, do início da reconstrução, então 60 anos depois da construção, ele não vem como sacerdote, embora ele seja um sacerdote. Ele chega como sacerdote, ele não vai lá no templo fazer um sacrifício e corrigir a forma do culto ser feito, que é o que Samuel faria, por exemplo. Sim. Quando você olha lá os relatos mais antigos, o que o Samuel faz? Ele faz o sacrifício, Deus luta as batalhas e acontece um milagre e tal, sacrifício. Não tem ensino, não tem nada desse tipo de coisa. O Esdras retorna e o que ele faz? Ele faz uma leitura pública da lei, da Torá. A gente não sabe o que ele estava lendo ali, né? Porque da manhã até o final do dia, você precisa de 4 dias sem parar lendo a Torá para ler toda ela. Sim. Então, né? Sem dormir, sem nada. Então, não é a Torá inteira. Mas alguma coisa ele leu ali, sei lá, Deuteronômio ou Êxodo, a gente não sabe o que é. Então, e ele lê ao povo, o povo escuta atentamente, não é nem no templo, é na praça pública, em frente ao templo. E neste lugar, ele traduz, porque eles já não falam hebraico, e ele interpreta a lei. Então, ele inventa, surge ali a exegese. Então, a partir daí, esse povo começa, de fato, se debruçar sobre o texto e aprender com o texto. E isso, ao longo do tempo, vai determinando muito dessa identidade daquilo que nós vamos chamar de judeu lá no Novo Testamento. Porque na Torá ele vai fazer o quê? Ele vai começar a guardar o sábado, porque a gente lê Neemias, os caras não estão guardando o sábado. Eles vão se preocupar com a questão da circuncisão também, né? A gente vê em vários momentos os caras falando que tem que circuncidar, não sei o quê, porque também não estava, muitas vezes não estava acontecendo. Com Esdras vai acontecer uma preocupação agora de não nos misturarmos com outros povos. Eles estendem aquilo que diz lá no Deuteronômio, que não é para se misturar com os cananeus, ele estende a todos os povos. Aí vai começando a surgir uma ideia de exclusivismo deste povo que não se mistura. A gente pega e transfere isso para todo o Antigo Testamento. Não, cara, todo mundo está misturado. Né? O próprio Judá, que é o pai de todos os judaítas, ele era casado com uma cananeia. Sim. E todos os judaítas já estão filhos de cananeias. Né? Porque a gente sempre vê a história do Isaac. Né? Vamos buscar uma esposa dentro da parentela. O Jacó também foi uma esposa no meio da parentela, mais de uma inclusive. Os filhos do Jacó, ninguém busca esposa no meio da parentela. Todas as tribos já são misturas de com outras nações. O próprio Moisés é casado com 2 estrangeiras. Sim. Primeiro uma midianita, depois uma negrona lá da Etiópia. Sim. E que inclusive pegou mal. A irmã ficou, como é que pode casar com ela? E Deus defende o Moisés. Davi era casado com estrangeiras. O Salomão nem se fala. Nossa, e aí Salomão deu rebu, né? Casou com todos os tipos de mulher. Aí o Salomão
Abriu o leque. E aí ele abre o leque e abre o grande problema. Olha, isso aqui é perigoso, dá problema. Então, é lá em Esdras, quando já depois do exílio, que se começa a configurar de fato uma identidade que vai desembocar numa coisa que vai se chamar depois judaísmo. Que vai aparecer a primeira vez a menção à palavra judaísmo é no texto de 2 Macabeus, que nós estamos falando de mais ou menos 150 a.C. É quando de fato você pode falar, agora nós temos uma coisa chamada judeu e uma coisa chamada judaísmo, que não é uma religião. Não é, eu sou adepto do culto lá de Jerusalém, apenas isso, que é onde eu vou no domingo ou no sábado, né? Então, não é isso. É todo um conjunto de características culturais, étnicas, que também não é uma etnia só, que já é uma mistura nessa época. Né? Étnica, cultural e religiosa e tudo mais, num mundo que não vê separação entre essas coisas. Então, é isso o que caracteriza um grego é um conjunto de coisas. Sim. O que caracteriza o romano é um conjunto de coisas. O que caracteriza o judeu é um conjunto de coisas. E aí nasce, então, isso que a gente chama de judaísmo. Que depois da experiência de Cristo e do Novo Testamento, vai ganhando configurações novas também a partir dali. E o cristianismo, outras configurações. Né? Então, a gente está falando de uma constituição identitária daquilo que a gente chamaria de uma cultura antiga, que leva aí milênios, né? Milênios. Não é? Por isso que é um grande erro. Vou ler um anacronismo, né? Vou ler o Abraão como se fosse alguém que, sei lá, já conhece a Torá, que conhece a lei de Deus, como se fosse um Esdras, né? E como um Paulo. Eu gosto de brincar nos meus livros que se você botasse uma mesa para gravar um podcast, bota Paulo, Esdras, Davi, Moisés e Abraão, todos os grandes nomes da Bíblia, tu ia ter que ter um tradutor entre eles, porque nem a mesma língua eles falam. Exato. E aí vai dizer, é a mesma cultura igual? Não é. São culturas distintas, porque o maior marcador de uma cultura já é a língua, né? Sim. Então, você tem... São situações distintas, né? São pessoas distintas, né? A distância entre, por exemplo, entre Davi e Moisés é maior do que a distância entre eu e Pedro Álvares Cabral. E eu vou dizer que ele tem a mesma cultura que eu. Cara, não dá, né? Não dá. Entende? Não tem como. Então, a gente vai perdendo perspectiva na Bíblia essas grandes distâncias temporais. Sim. Tá? Você vira a página do Gênesis para o Êxodo, passaram 400 anos. É muito tempo. Aí chega Esdras do isso. E aí a Bíblia não nos ajuda, né? O capítulo 6 para o 7 de Esdras, ele diz assim, depois destas coisas, eu, Esdras, fui a Jerusalém. Esse depois dessas coisas, passaram-se 80 anos. Uma geração. É 2 gerações, né, cara? Muita muita coisa, é outro mundo. 80, né? Entende? Então, a gente tem que perceber essas coisas na leitura. Né? Sim. Se a gente for pegar... Recentemente a gente conversou com um amigo nosso da SPB, o Paulo, que é tradutor bíblico, né? E ele mostrou pra gente como a primeira... quando foi traduzida a Almeida. Primeira lá, vamos dizer, o pergaminho, né, da Almeida. E comparado com a nossa linguagem de hoje, cara... Não dá. Como que eles liam isso? Então, você vê, não é muito tempo, mas você vê a diferença que tem daquela época. E eu acho mais interessante quando você encontra essas pistas dentro da própria Bíblia. Pô, cara, o Esdras pegar o próprio povo restaurado dos judaítas e ele ter que traduzir a Torá para eles. Sim. Porque eles não estão entendendo. Então, dentro da Bíblia, você já tem essa demonstração dessa pluralidade, esse desenvolvimento que acontece ao longo do tempo. Dentro do próprio povo da Bíblia, né? Dentro deles mesmos, né? Quando você vai para o Novo Testamento e descobre lá que tem um racha dentro da igreja primitiva entre os chamados gregos e os judeus, você vai olhar, o que é isso? São gentios? Não. São os judeus helenizados e os judeus raiz lá da Palestina. Então, já tem ali uma questão identitária ali que está fragilizada, que mesmo nessa época não há uma identidade de um único jeito de ser um judaíta, né? Eu estou trabalhando agora no meu novo Atlas para o ano que vem. Eu estou incluindo algumas coisas que a gente nunca vê.
nos materiais por aí. Por exemplo, os outros templos que existiam no antigo Israel e entre os próprios judaítas antigos. Então você tem o templo em Jerusalém, mas você tem templo no Egito, do pessoal que foi para o Egito e construiu o templo lá. Você tem o próprio templo samaritano no norte. A arqueologia encontrou outros templos na própria época monárquica por ali, e que nos causam daí assombros. Tá, mas não é um só? Sim, era para ser um só, mas não é. Entendeu? Então a gente tem que perceber que há uma disputa acontecendo nessa época antiga. Sim. Em torno de uma coisa, que é o quê? É a nossa dependência de Yahvé, de que nós devemos adorar somente a Ele. Mas não é justamente isso que os profetas estão criticando o tempo todo, que vocês estão caindo o tempo todo em idolatria, foram para o exílio por causa disso? Ora, era de esperar que haveria N ídolos, sim, e inclusive outros templos em Israel, que é exatamente o que a arqueologia encontra. Tentando talvez até adorar o mesmo Deus, mas de maneira diferente, como acontece hoje. Que é a discussão do reino de Israel Norte com Jeroboão e o pessoal do Sul, né, com Jerusalém, que vai reverberar até o tempo de Cristo, porque a mulher samaritana, no Poço de Jacó, menciona exatamente isso. Qual é o lugar certo? É Jerusalém ou é Samaria, né? Aí Jesus, olha, a princípio Jerusalém está certo, porque a revelação vem de lá, mas isso a pergunta prescreveu. Né? Não tem mais lugar. Sim. Agora os adoradores são, né? É a carne. Sim, o templo de Deus é carne agora, não é mais pedra. Acabou. Eu acho o mais interessante dentro do povo judeu, porque você pensa que depois do ano 70 depois de Cristo tem a diáspora, cada um se espalha para um lugar. E até a formação de novo do Estado de Israel, a cultura deles é tão forte que eles conseguiram manter isso por milhares de anos e ainda. Quando a gente encontra um judeu aqui no Brasil, a gente nunca lembra dele como brasileiro. A gente lembra dele como judeu. Sim. Que ali também tem grandes variações, né? Isso é uma das coisas que eu trabalho no Nós e a Bíblia, né? Que a gente imagina um tipo de judeu. E aí tem o chamado nosso Israel imaginário. Porque mesmo essa cultura judaica, ela manteve, digamos assim, um mínimo denominador comum, digamos assim. É o quê? É a Torá, é a língua hebraica como língua litúrgica, apenas litúrgica, alguns princípios, né, da circuncisão, da alimentação, etc., kosher e tal. Algumas coisas básicas, mas de resto tem grandes variedades. Né? Você tem duas grandes tradições, né, a sefardita e a askenazi, que falam inclusive línguas diferentes. Uma fala o ladino, outra fala o yiddish. Na época que se fundou o Estado de Israel, houve também uma discussão sobre que língua nós vamos falar. Hebraico não era, porque ninguém falava hebraico. As pessoas não falavam hebraico. Estava vindo uma grande massa de judeus do Oriente, do leste europeu, que falavam yiddish. Então se chegou a cogitar o alemão para ser a língua. Talvez pode, né? E o que causou assombro depois quando isso acontece. Tudo aquilo lá. Aí existia gente que queria russo, por exemplo, tinha muitos russos vindo, né? Muitos bolcheviques, inclusive, que fizeram parte da Revolução Russa, também tinha uma tradição judaica e tal. Então existe toda uma questão da formação do próprio Estado de Israel que entrou em jogo, em pauta, todo esse desenvolvimento do judaísmo de 2000 anos, que tomou N caminhos, e o que acabou mantendo de fato que eles iriam ser essa tradição que viria o hebraico, que foi ressuscitado no século XIX. Ele já era uma língua praticamente apenas litúrgica, não se falava, então ele foi ressuscitado. Quase uma língua morta. Então ele foi trazido de volta, e o próprio território que seria lá na Palestina mesmo e não outro. O que de fato fez se definir por isso? A potência da Bíblia, né? Sim. Então a Bíblia que acaba, né, pela sua reverberação, pela tradição da própria Bíblia, ela acaba dizendo, olha, o único lugar que esse povo pode ir é a própria terra onde está narrada na Bíblia. A língua que esse povo vai falar é a língua da Bíblia. Embora na Bíblia tenha mais de uma língua, tem o aramaico também. Sim. E no Novo Testamento o grego, né? Então o fato do Novo Testamento ter sido escrito por judeus, todo ele ou pessoas relacionadas ao mundo judaico, e ter sido escrito em grego, em um grego muito específico, que é o grego koiné, que está cheio de semitismos, demonstra o quanto esse povo também foi se adaptando às situações locais e falando as línguas locais e tudo mais, né? Então,
Então, note como muito disso tudo também, do que nós temos, por exemplo, no Israel hoje, ele é construído tardiamente a partir do quê? De um olhar para o passado e uma tentativa de recuperação desse passado de 2000 anos atrás, né? Engraçado que você não vê o povo, né, falando latim, né, tão ali na região de Israel na época dos romanos, né? Ninguém falava latim ali, não. Acho que só os romanos vieram lá, né? André, o cristianismo, ele está... A nossa história como cristãos, o cristianismo está totalmente ligado à história dos hebreus, ligado totalmente à história de Israel. E o judaísmo, né? E, pois nós somos ligados através de um judeu, Jesus Cristo, a essa história. Nós devemos continuar olhando para Israel ainda como uma história que ainda vai se completar dentro da nossa história, ou nós devemos fazer a separação total hoje entre a igreja e Israel? Cara, esse é o grande drama que próprio Paulo, né? O próprio Paulo se viu com isso já na época dele. Né? Olha, houve aqui um cisma e ele tem a esperança de que de alguma maneira Deus ainda vai reunificar esses dois povos. O que a gente sabe é que são duas tradições gigantescas que surgiram a partir desse mesmo povo do Israel antigo e que se separaram drasticamente. E a grande pedra, digamos assim, de divergência disso, que é a pedra de tropeço, é o quê? Se chama Jesus de Nazaré. Sim. Então, essa é o grande centro. Agora, eu não tenho a menor ousadia e pretensão de dizer de como vai acontecer, se vai acontecer ou não, de que jeito é, isso tudo eu tenho dúvidas demais para ter uma posição escatológica, digamos assim. Sim. Me parece que sim, que Deus tem alguma ideia. Deus tem uma ideia? Não, Deus tem um plano, né? Nós temos ideias. Então, que alguma coisa Deus pretende fazer. Como vai fazer, eu não faço a menor ideia. Então, eu não boto nunca nenhum tipo de gasolina nessa fogueira aí, e deixo ela quietinha lá. Mas o que acima de tudo a gente tem que fazer, essa é a minha opinião, é sempre trabalhar pela paz deste povo de Israel, enquanto Estado, dos judeus, enquanto cultura espalhada no mundo, com todos os povos ao seu redor. Então, isso eu não tenho a menor dúvida, que nós somos, acima de tudo, pacificadores. Então, nosso trabalho é trabalhar pela paz e o bem de todo mundo. Agora, como isso vai se resolver lá no final dos tempos, isso eu deixo nas mãos de Deus. Assim. Hoje eu não tenho uma posição escatológica. Não tem muita clareza assim, sobre isso. Né? Eu não tenho muita clareza, né? Que existem muitas questões a se levar em consideração. Né? André, a gente falou um pouco sobre isso agora, mas nos dias de Jesus, todo israelita era judeu, todo hebreu, todo israelita era judeu, e ainda existe qual a ligação entre os judeus e a tribo de Judá? Porque se aplica o nome judeu, né? Qual a ligação disso? Tá, então, isso aqui sempre dá um caldo, né? É que assim, se você, até no meu livro, naqueles, né, se você observar, eu tento manter uma linguagem para ajudar a diferenciar. E hoje a academia, de uma maneira geral, tem usado dessa maneira mesmo. Que é o quê? Quando você fala de Judá, essa Judá ela existe até o ano 605, a primeira invasão, e depois 586 a.C., quando acontece a destruição de Jerusalém. Até aí nós temos Judá. Os habitantes e o povo que deriva desse Judá, que já é uma misturinha, porque ali você tem Judá, tem Benjamim, tem o Simeão, né, que sempre esteve misturado junto, tem boa parte dos levitas, e inclusive pessoas que vieram do norte depois da destruição de Samaria, que se agregaram a Judá. Então você já tem uma mistura graúda aí de tribos nisso que se chama Judá. Esses aí a gente chama de judaítas, né? É assim como você tem o israelita, o danita, o levita. Esse de Judá não é judeu, é judaíta. Agora, o que acontece? Depois, no período da época do domínio dos persas e dos gregos, depois, vai acabar sendo usado em aramaico e em grego um termo que, sim, daí não é mais Judá, é Judeia. Falando em português, né? A tendência foi essa Judeia. O morador da Judeia não é mais judaíta, ele é um judeu. Que é uma terminologia que vai ganhando ao longo dos séculos, né? Isso tudo falando em português. Eu não falo nem aramaico e nem grego, né? Então, vocês têm que chamar o Paulo On para ajudar nessa parada. Então, ali vai ganhando uma transformação que vai meio que misturando, juntando essas coisas todas, né?
quer dizer, a observação da Torá, o cara que não se mistura por casamento, e etc, etc, junto com a manutenção de um culto que acontece em hebraico lá, mas eles falando aramaico, junto com N outras coisas, vai surgindo essa figura do judeu que vai estar lá no Novo Testamento, que não é também uma figura monolítica. A gente tem que tomar cuidado com essa ideia de que a gente sempre imagina assim, é uma pessoa de um único tipo e todos os que são desse grupo são iguais. Eles não são iguais. E a minha cabeça imagina assim. Eles não são iguais, eles têm diferenças entre eles. Quando você lê, por exemplo, o pessoal lá no exílio, história de Esther. Para começar, os nomes deles, né? Esther é Estar. Pô, como é que uma pessoa de uma família judaica tem o nome de uma deusa, que é estrela? Entendeu? E aí tem uma versão em hebraico, que é Hadassah, etc. Uhum. Como é que o herói do livro de Esther, que não é nem tanto ela, mas é mais o tio Mordecai ou Mardoqueu, é uma homenagem a Marduk, que é o principal deus da Babilônia. Eu digo, mas como é que você, sendo judeu, me bota o nome de uma divindade pagã ao seu filho? Quer dizer, para você ver essas figuras que são no texto bíblico apresentado como exemplo de fidelidade a Deus, já vem de tradições de família que não estão muito preocupadas assim com essas questões. E lá no provavelmente já eram idólatras, né? Ou idólatras, ou nem eram idólatras. Tem uma compreensão diferente do que a gente imagina sendo idolatria ou não, né? Que dão margem. Quando você vai para a época do exílio, tem gente lá no templo de Iavé, que tem lá agora não me lembro se é o de Leontópolis ou de Heliópolis. Tem esse pessoal lá casando debaixo das bênçãos de Iavé e de uma outra deusa egípcia local. Quer dizer, o negócio não é assim para você pegar e classificar, não, aqui agora está todo mundo bonitinho, totalmente judeu, que não tem idolatria. Não, está tudo meio misturado. Tem o sincretismo. Né? Claro, chega na época dos Macabeus, um pouco antes de Cristo, ali, um século e meio antes, tem judeu que se oferece para sacrificar a Zeus sem problema nenhum. Entende? Porque essa questão, assim, eles eram monoteístas, não era uma discussão muito frágil, sabe? Na verdade, não eram, entende? O monoteísmo a Bíblia é monoteísta, mas não quer dizer que o israelita antigo seja. Isaías era, pelo menos a parte mais tardia do texto de Isaías, com certeza é, porque o cara critica diretamente, vocês estão adorando os deuses, mas o povo em si não, né? O Manassés com certeza não. Então vai dizer, não, a gente pega o modelo ideal que a gente imagina os judeus e aplica ao Israel inteiro, eles eram. Como assim? Então a gente está falando de uma grande pluralidade, algo que está em formação ao longo do tempo, com uma disputa muito grande, né, em torno do culto correto, de todas as formas corretas e como é que é para ser. É porque a história de Israel também parte de Abraão, que morava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, que também era um lugar que provavelmente tinha ele não conhecia o Deus de Israel. Então já havia esse sincretismo com outros deuses. Depois vem para o Egito ainda, 400 e poucos anos de escravidão. Então a gente não sabe como é que eles compreendiam isso. Não? A gente não tem nenhuma razão muito clara para acreditar que Moisés fosse um monoteísta, por exemplo. Porque os 10 mandamentos, a rigor, eles não são explicitamente monoteístas. Eles, olha, não tenha outros deuses. Ele não diz que eles não existem. Sim. Os profetas vão dizer que não existe, mas os 10 mandamentos não afirmam isso. Né? Por isso que eu sempre falo, eu sou um teólogo mais bíblico. Né? A questão da história é importante. Em que momento é dito o que é dito. Sim. E você vai perceber muito essa ânsia anti outros deuses, de que eles não existem, que eles são vento, que eles são falsidade, não sei. Você vai ver bem tardiamente nos profetas. Aí você vê em Jeremias e Isaías, bem depois. E aí você vai ver um vínculo isso a potestades do mal em Daniel, que aí já é bem mais tardio, porque aí já está em contato com esse mundo persa das potestades e tudo mais. Então a compreensão ao longo do tempo vai se formando da realidade do mundo. Porque isso não é nada contrário ao que nós acreditamos em termos doutrinários. A gente crê numa revelação progressiva. Sim. E a gente poderia falar até que estamos falando de um entendimento progressivo que aparece mapeado dentro da própria Bíblia. Você vai conseguindo perceber nas entrelinhas isso. Embora a Bíblia, enquanto produto final, ela é um produto monoteísta, isso não há dúvida. Sim. Mas ela está olhando o passado e criticando esse povo por um passado porque eles não eram.
A gente vai para Josué, a gente vê Josué capítulo 24 dizendo, não, eu e a minha casa nós vamos servir o Senhor. Sim. Vocês aí continuem servindo os deuses que vocês escolheram. Exato. O Jefté, quando fala com o rei de Camus lá, diz, é o rei de Moabe, pô, teu Deus Camus te deu a tua terra. O nosso Deus Yahvé nos deu a nós. Por que tu tá se metendo aqui? Já teve um acordo das divindades, por que tu tá aqui? Entende? Então, alguns podem dizer, isso pode ser uma oratória, dele tá falando com o cara apenas por questão diplomática, mas ele não acredita nisso. Bom, aí eu tenho que dar um chute. Eu tenho que partir de uma hipótese para dizer isso, que não é ruim a hipótese, mas não precisa, sabe? Por quê? Porque a gente precisa que isso caiba na nossa sistemática. É o quê? Não, eles eram monoteístas. Então eu faço esse texto todo ser de monoteístas. Quando a Bíblia não está nem aí para me falar sobre isso. E que Israel realmente não foi monoteísta. Né? Se teve uma coisa que eles não foram, foi monoteístas, né? Teoricamente, e do ponto de vista de alguns, e mesmo assim desses alguns com controvérsias com outros, porque você tem o Isaías já beirando a época do Manassés, e o Manassés bota um poste de Azera dentro do Santo dos Santos para fazer companhia para Yahvé, que é o marido dela. Na opinião dele. Eu divirjo de vocês, Isaías. Isso aqui não é só um pedaço de pau, isso aí é a representação de Azera, que é a mãe de todos. E aí? Entendeu? Então, a gente não precisa ficar adorando a pílula, sabe, dos caras da antiguidade. Assim, a Bíblia não faz isso. Ela fica escancarando o tempo todo como eles eram, não está nem aí em ficar... Escondendo. Por que a gente tem que ficar construindo um negócio em nome de sei lá, salvar a antiguidade? Não precisa. Sim. André, a gente tem uma pergunta bônus, né? Sim. Essa não pode essa é a pergunta bomba. Não, essa é boa. Essa é boa. Não, até agora também as coisas não foram tão fáceis. Não, a gente vai perguntar... É que a gente não dá certeza nenhuma de nada, né? Não, é uma pergunta simples. Quem você gosta mais, Lula ou Bolsonaro? Brincadeira. Eu sou um ateu político. Né? Quando nós recebemos autores aqui, a gente sempre faz uma pergunta sobre livro. E a pergunta nós estamos num cenário apocalíptico. Nós somos pós-tribulacionistas, então a gente está aqui, o pau está quebrando e a gente está esperando Jesus voltar para reinar. E nós vamos sair correndo, você precisa sair correndo da sua casa, está com a Bíblia debaixo do braço e você tem que colocar 2 livros dentro da sua mochila. Que livro seria? Pá, cara, isso aí é uma pergunta tão difícil. Esse é o problema, cara, porque essa pergunta você devia ter me dito antes, que eu ia pensar. Já sei. Nós e aqueles. Nós e aqueles, né? Não vou pegar meu, porque eu já li, né? Eu já li. É engraçado, teria que ler de novo, sabe? Porque às vezes a gente lê umas coisas, pô, cara, isso aqui ficou boa, essa frase, né? Nem que fui eu. Cara, pior que eu não sei, cara, porque eu, na verdade, assim, a minha relação com os livros, ela sempre varia de acordo com a época, né? Então, num ano, esse aqui é o livro top, chega um tempo depois, eu já estou com outro livro que me fascina. Então, os 2 que marcaram a sua vida assim, profundamente em um momento especial, talvez. Cara, tu tem assim, tudo é muito de momentos, né, cara? Eu acho que o livro, um dos livros que... geralmente esses livros eles estão situados mais na adolescência, início da juventude, né? Então, por exemplo, foi muito marcado pelo Philip Yancey, Maravilhosa Graça, né? Foi quando eu tive um encontro com um autor, que para mim era uma novidade na época, que olhava criticamente a própria igreja que ele defendia. Isso era uma coisa que era uma novidade, assim, né? O lugar em que o Philip Yancey entrou, de criticar, mas continuar crendo, né, em Deus e tudo mais, né? Então, o Maravilhosa Graça foi um livro que me apresentou muito sobre uma crítica forte à igreja, mas o entendimento da graça, aquilo lá foi uma coisa muito bonita na época, né? Eu fui muito impactado durante a minha adolescência e antes dela, né, pré-adolescência, pelos clássicos lá da literatura, A Cruz e o Punhal, por exemplo. É um livro que me impactou. Inclusive, eu guardei os antigos pockets lá para o meu filho um dia ler, né, quando já estiver ali. Então, essas coisas me impactaram muito. Contrabandista de Deus, né? Depois o Forge Nick, dessa turma toda. Legal. Então, são livros clássicos assim que mexeram. Então, para mim, eu dizer assim, qual é o livro que eu vou escolher? Depende de que época, sabe? Muito recentemente, eu sou muito impactado pelas obras do Walter Brueggemann, né? Teologia do Antigo Testamento, eu gostei muito, assim. A Imaginação Profética, um livro fabuloso. Aí, se eu vou para o campo da filosofia, é outra história daí, né? Então...
Aí, Você é cristão desde berço, cedo? Desde berço, assim, sou batista desde cedo. Meu pai, ele era pastor, embora ele não trabalhasse no pastorado efetivo, ele era secretário executivo de uma convenção, né? Então estava mais envolvido com a burocracia que qualquer outra coisa. Mas esse contato de igreja e Bíblia, principalmente, sempre foi desde cedo, assim, né? Então, eu sou uma cria da Escola Bíblica Dominical. Se hoje eu escrevo e tenho essa facilidade com vamos dizer, a Bíblia num sentido geral, assim, veio da Escola Dominical da igreja, né? Ali é esse chão ali. E até hoje, assim, é o lugar que eu mais gosto de estar, né? Então, tem tanta gente que não quer participar da Escola Dominical. Né? Na minha igreja eu dou uma classe de EBD lá, gente, muito legal a experiência, bem frequentada, e é o lugar que eu mais gosto de estar. Eu dou aula em graduação, dou aula para pós-graduação, mas a IBD para mim é o melhor lugar, porque é o lugar mais democrático. Uhum. E eu não derrubo o assunto. Sim. Eu mantenho lá em cima e o pessoal vem junto, sabe? Legal. Então, é o lugar que eu realmente gosto. Então, essa experiência ela foi muito boa para mim. Aí, no fim, eu nem respondi a pergunta dos livros, né? Eu não sei dizer. Mas tá bom, já valeu. Já valeu. Você sempre teve esse desejo pelo estudo, André? O estudo em geral, sim, cara. Eu acho que casou muito na minha infância o estudo da história na escola. Porque quando eu estudei história antiga lá e eu vi aquela história, isso tudo era muito Bíblia para mim. Então, eu nunca separei um do outro. Então, eu estudava história antiga e a Bíblia junto e eu achava isso tudo muito fascinante. É um mundo que eu sempre gostei muito. E depois, na faculdade de História também, eu acabei me concentrando mais em Antiga. Né? O meu TCC foi na área de Antiga também. E o TCC já foi uma previsão do que viria a ser o próprio doutorado. Eu não imaginava na época, né? Que eu trabalhei justamente as questões narrativas, né? Envolvendo questão da antiguidade. Eu trabalhei os 300 de Esparta do Frank Miller, analisando ele como historiador. Né? Então, e ali eu já conheci um pouco mais essa parte de uma análise filosófica da história, da narrativa e tudo mais, que, na minha opinião, tem tudo a ver com a Bíblia e com isso que a gente vive hoje. Né? Então, é isso. Legal. André, pode falar o que você falar. André, fala um pouquinho dos seus livros que as pessoas vão encontrar. Não estamos com outros aqui, né, na mesa, mas... Então vamos falar do Outros. O Outros, ele não tem na mesa porque ele já está esgotado. E eles têm que comprar de novo toda hora porque ele ainda é o carro-chefe. E eu acho que não vai deixar de ser, provavelmente, porque ele é... Os Outros da Bíblia, ele é um texto interessante. Aliás, todos os meus livros, eles nascem de uma experiência de ensino. Todos eles nascem disso. Então, Os Outros da Bíblia é um curso que eu dava no seminário em Porto Alegre, porque eu percebi que os meus alunos, em geral, tinham muita dificuldade de juntar a história antiga, as religiões e fazer essa comparação com o que acontece na Bíblia. Então, na época tinha o seriado Lost, não sei se lembra. Poxa, só muito tempo atrás. Então tinha o Lost tinha o quê? Deu risada ali que devia gostar. O Lost tinha os outros, né? Que estavam do outro lado da ilha, lá e tal, que vai se desenvolvendo essa narrativa ao longo do tempo. E aí eu pensei, cara, vou fazer um curso, vou falar não de Israel, mas eu vou falar justamente das religiões, dos egípcios, porque na época eu fazia faculdade de História e eu achava fascinante aquilo lá, né? Que a gente estudava a história dessas religiões. Então, como é que se comportavam, qual era a teologia deles e tal. E eu achei muito legal aquilo lá porque começava a elucidar muito mais a leitura da Bíblia, né? Depois da faculdade de História, a leitura da Bíblia para mim se abriu, assim, eu comecei a aprender a ler muito melhor, né? A partir disso. E aí eu pensei, vou fazer um curso então que eu falo dos outros povos ao redor e o que acontece quando ele cruza com Israel. E geralmente a gente imagina que é tudo diferente, vai dar briga, dá problema. E não, tem vários pontos de encontro, de contato. Então aí eu fiz um curso e funcionou super bem. Um tempo depois a gente acabou gravando os podcasts com o Bibo. E aí o pessoal começou a pedir bibliografia. Que legal esse assunto. Eu digo, cara, onde é que eu acho mais para ler sobre isso? Aí eu digo, olha, eu tenho aí 50 livros da história, de historiadores que trabalham nessas religiões, só que eles não vão ter a comparação, né? Aí é tudo muito picado. Aí o Bibo que me botou a pilha, escreve um livro, vamos lançar um e-book e tal. Então vou escrever. Aí eu escrevi o livro, todo notado, etc., bonitinho, lá de rodapé. E aí, na época, a gente estava se encaminhando para fazer isso, e eles receberam o livro, deixa eu pegar uma opinião aí de um camarada. Aí ele pegou a opinião lá do professor Roger, lá da FLT, e aí o Roger respondeu para eles, cara, isso aqui não tem em português, né? Aí que ele foi para a Thomas Nelson.
E eu, na época, não queria publicar com a editora. me ligou o editor lá, disse, cara, não sei o quê, falando da vantagem de publicar com Thomas Nelson, não sei o quê. Que eu já tinha experiências de editoras e não estava interessado. Eu queria tentar uma experiência de um e-book mesmo, por conta e tal, né? Aí ele me convenceu, né? Um bom vendedor me convenceu. E aí deu certo. Aí publicamos pela Thomas Nelson. E o livro estourou, né? Vendeu super bem, né? Justamente por essa pegada dele. Que remete muito a um livro que me marcou também, não respondi antes, que é o Fator Melquisedeque, do Don Richardson. Nem tá fora tá fora, acho que de catálogo, se eu não me engano. Esse livro marcou a minha adolescência. Esse livro me impactou, tanto que eu cito ele nos outros mais de uma vez. Legal. Embora eu não siga a linha dele, né? Ele segue uma explicação historicista, do tipo... é por memória que os povos guardam a ideia de um Deus único no passado. Né? Isso aí não se sustenta em termos antropológicos e tal. Eu sigo uma linha mais Mircea Eliade, mais do arquétipo, junguiana e tal. Então, mas essa é a base então dos outros. Então eu trato do quê? Dessas religiões. É uma espécie de religiões comparadas. Eu mostro como são essas religiões e culturas e o que acontece na interação com Israel e o que temos de legado também desses povos. Então é olhar no outro. Né? Aí o que acontece? Os outros deu certo. Aí a editora me pediu um segundo livro. Engraçado, nenhum livro desses eu fui para a editora, sempre a editora me pediu. Então o segundo me pediu, faz um segundo livro aí e tal. Aí eu pensei que não, vou espelhar então os outros. Eu vou falar como Israel se constitui no meio dos povos, que é o aqueles da Bíblia, né? Vou botar na câmera aqui. Isso. É o mais parrudo deles, né? É o mais parrudo. Esse aqui é 40% maior do que os outros da Bíblia. Então eu tive que diminuir um pouco a fonte, mantendo aí numa leitura agradável, para ele não ser muito mais grosso do que o outro, porque ele seria quase o dobro, né? Então, esse aqui é o mais parrudo, por quê? Porque ele é uma história de Israel. As pessoas não se dão muito conta disso, né? E aí ficou como aqueles da Bíblia, ao invés de ser os outros da Bíblia, não, é aqueles de quem a Bíblia está falando. Então, é uma história do Israel antigo. Então, eu conto desde o início justamente como vai se formando no meio dos povos. Só que aí é uma análise cultural, quer dizer, como se desenvolve essa cultura ao longo do tempo. Então, a minha insistência nesse livro é o quê? É sobre a pluralidade de Israel. Justamente isso, como ele é um povo plural, que vai agregando elementos de vários povos e num processo chamado um hibridismo cultural, ou seja, que vai recebendo assimilações de outros povos na formação do que seria o Israel. Ele não é um grupo de extraterrestres que caiu na Terra e que do nada se formou. Não, ele tem assimilações culturais. Aí a gente vai mostrando como a própria questão, o tabernáculo, a arca, esses são elementos que não são inventados na tradição bíblica. Tu tem a arca entre os egípcios, você tem templos desmontáveis entre os egípcios, e é justamente de onde eles saem, tem essa tradição. O Templo de Salomão ele é construído com uma arquitetura fenícia e síria. Porque aí a Bíblia diz, os arquitetos vieram de lá. Bom, óbvio, né? Porque o pessoal não se toca, mas é igual ao tabernáculo. Não é. O tabernáculo tem 2 espaços, esse tem 3, tem um pórtico na frente, tem 2 colunas que não sustentam nada na frente, que são de enfeite. Isso é arquitetura fenícia. Então você vai vendo esses elementos todos que vão entrando, né? A própria língua grega, né? O alfabeto dos cananeus que acaba se tornando o alfabeto hebraico. Então essas assimilações vão acontecendo num processo que é absolutamente natural, né? Porque Deus invade a história, não é violentando a história, é fazendo parte dessa história humana também. Ela é humana e divina ao mesmo tempo. Então eu vou contando como esse Israel vai se configurando ao longo do tempo, né? E como vai chegar então na época de Cristo. E a partir também de características de cada um desses momentos da história. Porque Israel foi se transformando. Então, os capítulos também são instigantes nesse sentido. Né? Então, por exemplo, ele começa como migrantes. Eles são migrantes entre os povos, os patriarcas. Não uso o termo patriarcas. Até porque patriarca é um termo religioso posterior. No Antigo Testamento não existe a palavra patriarca. Ela existe no Novo. Entende? Então, no Antigo eles eram os pais. Nunca nem tinha me atentado a isso. No Antigo Testamento são os pais. É isso que o historiador aprende a ler. Né? Como é que se trata naquele momento? Né? Naquele momento eram os pais, porque é uma outra relação. Né? Eles, olha, são os nossos antepassados. No Novo Testamento são os patriarcas. Inclusive, vai dizer que ele é pai de todo mundo que crê. Aí é patriarca. Sim. Já é outra coisa. É religioso o negócio. Patriarca da fé. Exato. Aí depois são o quê? São escravos. A gente não imagina, não pensa esse povo como escravos do Egito, oleiros. Ainda é o pior tipo de escravidão que tem, o que fabrica barro, etc.
Aí você tem o quê? Uma turma que vive numa terra que não gosta da ideia de rei. Aí é bem provocativo, chamando de anarquistas. Não no sentido de... que aí é anacronismo também, né? O anarquismo é um movimento político que surge, né, na era moderna. Mas, nesse caso aqui, eles são na índole, eles são contra a ideia de Estado. Sim. Juízes é muito claro isso, não queremos ter. Né? Aí depois tem o quê? Os monarquistas, justamente a era dos reinos, que vai dar tudo errado. Depois são os separatistas, quer dizer, os caras que não nos misturamos, que a maior parte da história de Israel são 2 estados separados, Sim. em conflito, inclusive. Né? Então a ideia de uma unidade, um único povo, ela é muito frágil, ela não se sustenta na própria história bíblica. Eles são uma pluralidade de povos, Sim. né, que estão ali ganhando um caráter ao longo do tempo. Depois são o que? Exilados. E a característica de exilado é uma coisa que acompanha Israel ao longo de sempre. Porque você pega as comunidades judaicas espalhadas pelo mundo, eles são sempre o quê? Um povo à parte no meio dos povos. E que em determinado, alguns querem voltar, outros não querem voltar. Querem continuar sendo do jeito que são. Aí vai surgir essa figura. É o judeu alemão, o judeu russo, o judeu americano, o judeu, mas, né, integrados e outros não integrados. Né? Então, revolucionários, na época dos macabeus, são os caras que vão pegar em armas, vamos conquistar o nosso país, o nosso reino. Dura uma geração. E termina como o quê? Os oprimidos. Chega na época do Novo Testamento, é a opressão total, debaixo do império. Parece que deu tudo errado. E o livro termina com o quê? Com justamente a destruição, as 2 destruições de Jerusalém, porque a gente lembra de 70, mas eu vou até 135, que são 2 revoltas messiânicas, de caráter messiânico, que determinam o fim de Israel. E desse antigo Israel vai emergir 2 religiões, daí, judaísmo e cristianismo. Então eu termino o livro falando disso, vão surgir 2 braços da experiência do Israel na Antiguidade, que é o livro Aqueles da Bíblia. Então eu conto essa longa formação cultural e essa pluralidade ao longo desses 2000 anos aí de história do Antigo Israel. E aí finalmente vem o outro livro, né, que é Nós e a Bíblia, que é justamente a continuidade desse último capítulo. Né? Então eu explico como que de um mesmo texto, que é a Bíblia hebraica, surgem 2 tradições tão diferentes como a cristã e a judaica. E aí é uma questão hermenêutica. Então ele tem uma primeira parte do livro, que é uma explicação hermenêutica de como que a Bíblia é um grande potencial de sentidos. Né? Por si só, explica a Bíblia literariamente, como é que ela tem essa potencialidade de símbolos e metáforas e tudo mais, que vão se tornar em identidades para as pessoas. Aí explica o próprio ser humano como um ser simbólico, que habita o mundo da linguagem, né? E aí como essas identidades vão se formando a partir, né, de um texto, como é que um texto forma a identidade e forma a cultura. E aí depois eu vou contar a história da formação do judaísmo, a formação cultural do judaísmo ao longo do tempo e até a formação do Estado de Israel, e depois a história do cristianismo e como é que vai se desenvolvendo até o protestantismo. E aí no final, como é que Israel e igreja se relacionam hoje, que é uma bagunça. Que é uma das perguntas que a gente fez aqui. Esse livro não traz soluções, ele apenas explica como é que chegamos assim. É isso. Até o pessoal brinca, ele é hermenêutica, mas eu já aviso no início. Ele não é sobre como deve ser uma hermenêutica. Ele é sobre como a hermenêutica acontece de fato nas nossas vidas. Então não é sobre como deve ser, é como acontece. Sim. Então eu sou bem realista. Eu digo, quer saber como deve ser hermenêutica? Pega o livro do Marcos Botelho, e lê lá o mosaico bíblico. Aí tu vai entender como deve ser. Esse aqui não. Esse aqui é realista. Muito bom. E foi você mesmo que desenhou as capas? Isso, eu faço o desenho da capa, diagramação, tudo, entrego tudo pronto. Puxa, a editora deve te amar. Aí eles me pagam por isso. Eu amo eles também. André, vamos dar um bônus pra galera que está nos assistindo aqui? Vamos lá. Pessoal, gostou do conteúdo? Gostou aí do que o André falou aqui dos livros? Então, para você que está assistindo aí nas próximas 24 horas, o Gustavo e a Estefan vão colocar aí na tela o QR Code 10% de desconto para você poder adquirir os livros e levar para sua casa. Fechou? Aproveita aí que são somente durante 24 horas, hein? Lembrando que o outros também já se vai ter em estoque e vai entrar também. Então, os outros, aqueles e o nós, tá tudo aí para você com 10% de desconto. Aproveita e já leva o combo já. Leva os 3. Trilogia. Vamos lá, André. Isso aí. Olha, leva aí, entra no nosso site aí e acessa aí e leva para casa. Beleza? Pessoal,
Obrigado, André, obrigado por ter participado com a gente aqui, obrigado por ter se disponibilizado, sair lá de Floripa para vir para cá, obrigado pelo seu tempo, cara, foi uma bênção a conversa. Todas as vezes que a gente tem a oportunidade de sentar com alguém que é muito mais inteligente que a gente aprende bastante aqui. Uma aula, né? Melhor, né? É uma aula. Uma aula. A gente sempre... E é bom que depois a gente chega na igreja e fala, cara, você quer aprender mais? Vai lá, assiste esse podcast, porque foi muito legal e realmente foi muito bom. Obrigado aí por nos ensinar. Eu que agradeço a oportunidade aí, conhecer vocês também, essa simpatia. E estamos aí. E, aliás, ano que vem, né? Já vou fazer o meu merchan aqui. Isso, aproveite. Vamos ter livro novo, que é o Atlas Ilustrado da Bíblia, né? Que aí junta tudo isso que tem nesses livros, a gente vai poder ver do que eu estou falando, porque tem mapas ilustrados, gráficos, né? O desenho das divindades desses outros povos, está tudo lá no Atlas, aí novinho, saindo ano que vem. Ano que vem, mais ou menos. Você está aqui de volta aqui, então, André. Vamos ter que vir, né, cara? Bora. Vamos vir aqui falar do Atlas ano que vem. Vamos falar. Põe um Atlas na televisão aí, vamos E mostrando tá pra lindão, galera. cara. Tomo, assim, é o meu xodó, é o filho da minha vida inteira, porque ali eu junto tudo. Junto o design, com a ilustração, com o texto, com a história, tá tudo junto ali. Que legal, top. Então, ano que vem, pode contar que a gente vai estar vendendo ele aí. Beleza. Pessoal, quero agradecer. Quer encerrar, Hugo? Encerrar, né? Sempre o Diogo que encerra, né? Encerra Vamos encerrar você, hoje. Quero agradecer você que nos acompanhou aí no podcast. Lembrando que nós precisamos da tua ajuda. Curte o vídeo, compartilhe o vídeo. Quanto mais você compartilhar esse vídeo, mais o YouTube vai entender que esse conteúdo aqui é relevante e vai enviar para mais pessoas, tá bom? Para nós foi um prazer ter você aqui com a gente. André. Obrigado. Obrigado pelo bate-papo aí, pela disponibilidade. E o ano que vem estamos nós aqui novamente juntos. Tamo aí. Deus te abençoe. Muito obrigado, Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.